Graça e paz. Eu sou o pastor José Henrique e aqui na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora estamos estudando a revista Nossa Fé, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Escolher é preciso. Mas e a vontade de Deus? Lição número 1. Título: As vontades de Deus. As com S entre aspas e vontades com S final entre aspas. Texto básico: Isaías 46. Introdução. As Escrituras apresentam a vontade de Deus como um tema complexo. Em uma primeira leitura, podemos ter a impressão de que Deus muda de vontade, plano e intento todo o tempo. Há declarações que parecem apontar para um controle pleno sobre cada aspecto da criação. Em outros momentos, o Senhor parece bem permissivo, dando espaço para o protagonismo humano. Ainda há aquelas situações em que tudo parece mudar no meio do caminho, como se o Criador não soubesse bem por onde ir e até diz estar arrependido. Tudo isso parece muito complicado, e é mesmo. Porém, a própria Escritura nos dá pistas que nos ajudam a entender esse intrincado relacionamento de um Deus soberano com a sua criação. Portanto, no intuito de descobrirmos a vontade de Deus sobre a nossa vida, precisamos entender melhor essas coisas e seguir em nosso serviço ao Senhor. Para isso, iremos estudar 3 aspectos da vontade de Deus, conhecida na teologia como decretiva, de desejo e prescritiva. Depois, veremos o lugar delas em nossas escolhas. Tópico 1. Vontade decretiva. A vontade decretiva refere-se ao plano eterno do Senhor. Apesar de uma crença generalizada de que o homem, em seu livre-arbítrio, é quem define o rumo das coisas, a Escritura descreve Deus com essa prerrogativa. Efésios 1, 1 a 14. O apóstolo Paulo buscou unir cristãos judeus e gregos. Por isso, sua carta inicia com a causa da salvação de todos: Deus. Origens étnicas nada tinham a ver com a salvação, mas com a vontade de Deus. Cristãos vindo do judaísmo e do paganismo deveriam entender que, pelo prazer de sua vontade, o Senhor estabeleceu todas as coisas para que os escolhidos fossem salvos e adotados em Cristo. Tudo isso foi feito para que as coisas se dirigissem a Jesus. Versículo 10. Portanto, não só a Escritura aponta para uma história guiada e determinada, como nos dá seu objetivo: o Filho de Deus. A vontade decretiva, portanto, é o plano divino que irá acontecer inevitavelmente. A história de todas as coisas no mundo rumará para Cristo
e é por isso que toda a história está determinada pelo Senhor. Estamos, portanto, vivendo e descobrindo necessariamente a vontade decretiva de Deus. Ela não é uma vontade escondida a ser descoberta, mas uma vontade fundamental a ser vivida. Dessa vontade, ele revelou seu propósito, seu filho e seu fundamento, a aliança. Assim sendo, a história da aliança é a história de toda a humanidade, pois todos estavam em Adão quando o Senhor estabeleceu sua aliança. É por isso que os incrédulos receberam as penalidades da aliança. Romanos 9 trabalha a vontade soberana de Deus manifestada na história da aliança. Há declarações muito profundas ali, apontando para um controle absoluto de nossa vida da parte do Senhor. Paulo procurou mostrar que não havia injustiça alguma da parte de Deus em não salvar alguns dos descendentes biológicos de Abraão. Partindo de Ismael e Isaque, ainda que sem mencionar Ismael, ele aponta algumas gerações de filhos de Abraão que não foram participantes da promessa, portanto, da misericórdia de Deus. Voltando-se para o homem, Paulo afirmou que a salvação não depende da vontade humana, de seu querer ou correr, mas de Deus usar sua misericórdia. O argumento final, mostrando que Deus pode fazer do mesmo barro, isto é, filhos de Abraão, vasos para honra e desonra, é que o oleiro, ou o Criador, faz o que deseja com a massa. Não houve problemas para Paulo falar do caráter do faraó, de Esaú, e ao mesmo tempo apontar para a soberania de Deus. Algo difícil de entendermos é que o decreto de Deus é o ambiente da nossa vontade. É por ele ter estabelecido todas as coisas que podemos decidir, expressar nosso ser e estabelecer uma relação entre as nossas decisões e o mundo que nos rodeia, seja como motivação ou consequência do que fazemos. A questão de Paulo é que o Criador estabelece o lugar das coisas e a criação não cria qualquer tipo de condição para o Criador, como ser descendente de alguém. Essa realidade é tão profunda e fundamental para o ser humano que a existência do povo de Deus se dá unicamente por sua obra. Paulo continua sua argumentação mostrando que pela promessa e não pela carne, Deus adicionaria aqueles que não eram seu povo à descendência de Abraão. Versículo 25. Além disso, a própria continuidade do povo de Israel se deu pelo fato de Deus ter preservado um remanescente fiel. O que, se não fora feito, teria Israel sido dizimado como Sodoma e Gomorra. Versículo 27 a 29. O texto base da nossa lição
deixa claro que Deus faz toda a sua vontade. Ela é colocada em termos de algo que Deus anuncia, falando do que irá acontecer, porém, o faz conforme o seu conselho, de modo que tudo se trata do cumprimento da sua vontade. Isaías 46, 9 a 10. Desta feita, o Senhor sabe, por ter Ele determinado que assim o fosse, e de tal modo que nada poderá ser desfeito. Isso significa que tudo ocorre conforme a vontade de Deus, mesmo as situações mais terríveis. Diante disso, e aqueles textos que apresentam a vontade de Deus sendo frustrada? Tópico 2. Vontade de desejo. A vontade de desejo é como chamamos as declarações de Deus sobre algo que seria bom que acontecesse, mas que não acontecerá necessariamente. Olhando para Mateus 23, 37, vemos Cristo afirmando que Deus quis reunir Israel, tal qual uma galinha reúne os seus pintinhos sob suas asas, mas Israel não o quis. Claramente, uma oferta feita por Deus foi rejeitada por Israel. Essa vontade é o que chamamos de vontade de desejo. Ela expressa o que Deus vê como sendo bom, ou sua inclinação a fazer o bem, mas não se manifesta, como em seu decreto de eleição, que se cumpre na operação do Espírito Santo, agir e trazer a pessoa a Cristo. Como sabemos disso? Observe Mateus 11, 25 a 27. Nesses versos, vemos Jesus falando sobre sua vontade decretiva de modo direto. Os termos apontam para alguém que decide o que será. Um rei soberano que se dá a quem quer. Isso significa que o farisaísmo que rejeitou a Cristo, um eco da impiedade dos reis que mataram os profetas, que ousavam profetizar a verdade condenatória de Deus contra o povo, refletia de modo tão profundo a impiedade humana que nem mesmo diante do convite mais cálido e afetuoso se enterneceu e aceitou o que lhe era proposto, preferindo a justiça própria e fugir da verdade divina. A oferta era real. A incapacidade era do homem. Diversas vezes, os profetas anunciaram a vinda da ira divina, e o povo não se arrependeu, refletindo seus corações prisioneiros do pecado. Obviamente, se o que é necessário para que o homem aceite o chamado ao arrependimento e se coloque sob as asas do Senhor vem deste, então é claro que Deus sabia o resultado do chamado. Por isso, entendemos que esse querer entre aspas, de Deus, é um desejo, pois não se cumpre. Não se trata de um objetivo, mas de uma forma de revelar sua graça e o pecado humano. Tópico 3.
Vontade prescritiva. Prescritiva vem de prescrição. A ideia dessa categoria é apontar para um aspecto do que a Bíblia chama de vontade de Deus, que tem a ver com o seu comando, conselho, estatuto ou lei. Podemos resumir essa vontade como sendo aquela pela qual Deus revela os parâmetros que temos de considerar para tomar nossas decisões. De fato, esse é o grande foco de nossas lições. Porém, antes de darmos esse foco, vejamos essa vontade na Escritura. Deuteronômio 6 é um texto significativo para o nosso propósito. Claramente, o Senhor apresentou a Israel sua lei como sendo um comando que refletia algo interno a Deus. Como o texto aponta, o que estava sendo revelado eram as diretrizes para que o povo vivesse do modo como o doador da terra queria que eles vivessem. O interessante dessa vontade exposta pela lei é que ela revela o que deve ser feito por quem não cumprir o comando divino. Aparentemente, temos mais uma vontade que o Senhor vê frustrada. Contudo, não é bem assim. Lembremos do Éden. Deus havia dado ordens ou prescrições a Adão e Eva. Eles deveriam fazer diversas coisas e receberiam uma punição, caso não o fizessem. A prescrição, portanto, pressupõe uma aliança, um acerto entre o Criador e a criatura, em que esta precisa cumprir determinadas exigências para receber os benefícios dessa aliança e não receber as maldições dela. Sendo assim, quando nossos pais comeram o fruto proibido, eles não frustraram a vontade do Senhor contida na aliança estabelecida, pois receberam a punição prometida, morreram espiritualmente e, posteriormente, morreram fisicamente. De modo algum a vontade prescritiva é frustrada, pois o Senhor é quem garante a justiça. A importância dessa vontade, como vemos em Deuteronômio 6, é de termos uma vida adequada a Deus. Quando o povo finalmente estava por entrar na terra prometida com Josué, novamente vemos o Senhor ordenando aos israelitas a viverem conforme sua vontade, ou não desfrutariam da terra que estavam por receber. Josué 7, 10 a 13 é o momento em que Deus conta a Josué a razão de terem sido derrotados em Ai. Eles haviam desobedecido a ordem dada. Acã tomou das coisas de Jericó e todo o povo sofreu a penalidade. Em outras palavras, mesmo que a vontade prescritiva, em sua ordem positiva, tenha sido desobedecida, a ordem negativa foi imposta pelo Senhor e os resultados da impiedade foram derramados. Tópico 4. A relação entre as vontades de Deus e as nossas escolhas. Agora,
vamos entender um pouco como tudo isso se relaciona com as nossas decisões. Em regra, quando oramos, pedimos a Deus direcionamento para tomarmos uma decisão. Na verdade, queremos ter certeza de qual caminho dará certo, de modo que o que realmente queremos saber é a vontade decretiva de Deus, ou seja, o que Deus determinou para nós. O interessante dessa situação é que isso não foi revelado de modo algum. A revelação que temos, seja ela geral ou especial, não aponta para detalhes da nossa vida. O que temos é a revelação prescritiva e o desejo de Deus revelado em textos que mostram sua bondade diante do homem pecador. Deuteronômio 29:29 deixa claro que há coisas encobertas. Mais do que isso, deixa claro que essas coisas não nos pertencem. O que nos pertence é o que o Senhor revelou. Veja que o contexto desse verso é a despedida de Moisés. Foram 40 anos perambulando para que uma geração morresse e a seguinte recebesse a promessa. Eles não foram convocados a confiarem em uma previsão do futuro, mas a andarem conforme a prescrição divina. Isso significa que a decisão do fiel é fundamentada na obediência a Deus e não no dar certo. Assim como Israel, não temos de ter um filme ou uma prévia do que virá para nos decidirmos, mas temos de decidir conforme a palavra de Deus. Conclusão: vimos que a Bíblia se refere à vontade de Deus, revelando aspectos distintos. Vivemos a história dos decretos, contemplamos o caráter do Senhor revelado em seu desejo e a prescrição divina como sua orientação para a nossa vida. Nas próximas lições, vamos nos aprofundar ainda mais em como tomarmos decisões bíblicas e conhecer a vontade de Deus. Isso ele revelou, portanto, pertence a nós. Aplicação. Já parou para pensar na razão de querer tanto que Deus lhe conte seus planos? Em regra, queremos atalhos e temos medo das falhas, dos prejuízos e de nos ferirmos. São questões importantes, mas será que não são mais importantes do que nos concentrarmos em fazer as escolhas certas? Coloque diante de Deus as suas motivações e ore para que Ele o auxilie a usar mais o que já lhe foi revelado. Amém! Concluímos a leitura da lição número 1, com o título As Vontades de Deus, e texto básico, Isaías 46. Que bom que você chegou até aqui, que Deus te abençoe ricamente. Quero aproveitar esta oportunidade para convidá-lo a ler os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Você pode adquiri-los comigo mesmo, através do WhatsApp 21 97967 0959.
Que Deus te abençoe ricamente, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.